Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa liturgia diária. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração neste encontro com a palavra. Nesta segunda-feira, a liturgia nos faz um convite que mexe com as nossas certezas. Ela nos pede para olharmos para o espelho da alma antes de apontarmos o dedo para o irmão. Pedindo ao Senhor que nos ajude a viver com mais paz e menos julgamento, celebremos com fé. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos, e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel, e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vossa mão nos ajude,
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos trazem um verdadeiro alerta para a vida espiritual e nos conduzem a uma profunda reflexão sobre a nossa postura diante do próximo e, mais importante, diante de nós mesmos. No Evangelho, Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. Mas o que significa realmente não julgar? Jesus não está nos pedindo para sermos ingênuos ou para fazermos vista grossa para o mal. Ele está nos alertando sobre a hipocrisia do julgamento precipitado. Ele também nos pergunta: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? É fácil apontar o dedo, criticar, encontrar defeitos nos outros, mas muitas vezes, enquanto estamos tão ocupados com o cisco alheio, uma trave enorme nos impede de ver as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações. Essa cegueira espiritual, essa dureza de coração, é o que vemos na primeira leitura no livro dos Reis. O povo de Israel se recusou a ouvir os profetas, desprezou os mandamentos de Deus e seguiu deuses estranhos. Eles se tornaram tão cegos para a própria infidelidade que acabaram sendo levados para o exílio. O salmo que hoje cantamos é um clamor a Deus em meio à angústia, um pedido de auxílio. Só a Ele devemos recorrer. Só Deus é capaz de abrir nossos olhos quando o próprio mundo nos cega. Jesus nos ensina que a caridade começa pelo autoconhecimento. Antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, nós precisamos tirar a trave do nosso próprio olho. Isso significa um constante exame de consciência, uma humildade para reconhecer que também somos pecadores e que também precisamos da misericórdia de Deus. Quando nós nos colocamos na posição de quem também precisa de perdão, o nosso olhar sobre o mundo muda radicalmente. Deixamos de ser juízes para nos tornarmos irmãos. Na vida cotidiana, isso se traduz em paciência com as falhas dos outros, em uma palavra de encorajamento em vez de uma crítica destrutiva, em um silêncio respeitoso em vez de uma fofoca. É aprender a ver o outro com os olhos de Jesus, que não veio para julgar, mas para salvar. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que a nossa medida seja sempre a medida da sua santa misericórdia. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Senhor Jesus, Mestre da verdade e fonte de toda a misericórdia, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nos colocamos diante de ti com humildade. Tu que conheces as profundezas do nosso ser e vês o que está escondido em nossos corações. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos juízes severos dos nossos irmãos e advogados indulgentes de nós mesmos. Jesus, nós te pedimos, cura nossa visão.
Tira a trave da soberba, do orgulho e da hipocrisia que nos impede de reconhecer as nossas próprias faltas. Dá-nos um coração que não se alegra com o erro alheio, mas que se compadece da fragilidade do próximo. Ensina-nos, Senhor, a usar sempre a medida do Teu amor. Que a nossa primeira reação diante do cisco no olho do irmão seja o silêncio orante e a autocrítica sincera. Faz-nos compreender que só quem se sente amado e perdoado por Ti é capaz de oferecer perdão e acolhida. Que a Tua paz reine em nossas palavras e que o nosso olhar seja sempre um reflexo do Teu olhar de bondade. Fica conosco, Senhor, e guia-nos no caminho da santidade. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a luz de Deus nos ajude a enxergar com amor. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.